Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta manhã eu gostaria que nós falássemos sobre oração, batalha espiritual. Afinal, nós temos vindo a orar e temos-nos juntado aqui às quartas-feiras para orar, e nós percebemos a necessidade que orar tem nas nossas vidas. Amém? Eu escrevi um pouco aqui na introdução e disse, escrevi, a oração tem sido banalizada e passada para um plano de pouca importância e relevância na caminhada cristã. Muitas vezes as nossas orações não passam de momentos em que fechamos os olhos e falamos algumas palavras sem grande convicção nem empenho e achamos que Deus nos ouve e então chamamos a isso oração. Outras vezes, para compensar a nossa falta de empenho, gritamos alto e talvez pensamos que isso é uma oração poderosa. Hoje vamos analisar que oração é uma batalha espiritual. Amém? Assim nos ajuda o Senhor para a honra e glória do nome do Senhor. Mas muitas vezes, ainda antes, por favor, muitas vezes nós temos banalizado a importância da oração. E fazemos uma oração e fechamos os olhos, é mais ou menos isso que eu coloquei ali. Fechamos os olhos, fazemos aquela oração rápida e às vezes até dizemos, orei em pensamento. Amém, que o nosso pensamento esteja em oração e seja cativo a Deus por oração. Mas muitas vezes as nossas orações não passam de palavras rápidas, ditas num momento em que a gente faz uma oração. E muitas vezes a gente nem sabe muito bem o que é que a gente orou, nem a gente acreditou muito no que a gente disse. Conta-se uma história de um irmão que todos os dias à noite fazia a mesma oração. Então deitava na cama, fazia oração, deitava na cama e dormia. Sempre a mesma oração, anos após anos. Um dia lembrou e escreveu a oração num papel, porque era sempre a mesma, colou na parede. E quando entrava no quarto dizia, Senhor, está ali. E ia dormir mais cedo, não é? E nós às vezes dizemos assim, que história, não é? Às vezes as nossas orações são tão... E às vezes, por outro lado, às vezes são tão pensadas, são tão repetidas. E Jesus disse, quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Nós precisamos ter convicção do que dizemos, precisamos de entender o que estamos a falar. Precisamos fazer da oração alguma coisa em que nós tenhamos um empenho e nós precisamos entender que é uma batalha espiritual. É alguma coisa profundamente necessária, alguma coisa que é vital ao crescimento e à maturidade cristã. Não pode ser cristão se não orar. Como é que a gente se relaciona com Cristo se não for pela oração? Como é que a gente se pode aperfeiçoar, né, relacionar com Deus se a gente não orar? Claro, através do sangue de Cristo vertido no nosso lugar. Mas nós chegamos ao pé do Senhor. Quando nós vamos falar com Deus, quando nós nos ajoelhamos para orar ou nós paramos, estamos a entender que nós estamos a falar com Deus Todo-Poderoso. Ou então estamos simplesmente a dizer palavras que não chegam a lugar nenhum. Simplesmente dissemos. Alguém está ao nosso lado, se estivermos a orar em conjunto, e está a dizer amém. Mas Deus está a ouvir aquilo? É alguma coisa que nós estamos empenhados em fazer e estamos dedicados a orar e a falar com Deus? Ou foi só alguma coisa que a gente falou? Então, nesta manhã, eu gostaria, trouxe um pequeno exemplo, a Rose vai colocar ali, que todos nós vamos entender muito bem. Tá? Eu comparei a limpeza de casa a uma batalha doméstica. Acho que as irmãs concordam, não é? Eu, pelo menos, eu concordo. Quando a gente faz limpeza lá em casa, é uma batalha doméstica, é uma batalha. É alguma coisa que a gente dedica muito, porque é uma confusão, não é? É algo complicado. A menos que você tenha muito prazer em limpar, não é? Mesmo que você tenha muito prazer em limpar, há coisa que ninguém gosta de limpar, não é? Há certas coisas que é... Limpeza de casa, batalha doméstica. Primeiro, as circunstâncias. Primeiro, a casa precisa ser limpa. Se a casa não precisasse ser limpa, eu duvido que você gastasse um dia a limpar a sua casa se a casa não precisasse ser limpa. Você diz, mas eu não espero que a casa fique muito suja para limpar. Ainda bem, amém, graças a Deus. Mas de alguma maneira precisava. E precisa sempre ser limpa, tem sempre qualquer coisa, né? Há sempre um copo sujo no chogão, há sempre alguma coisa que derramou que precisa ser limpa. Há uma necessidade. A circunstância tem uma necessidade, a casa precisa ser limpa. Depois há uma coisa que a gente faz, não sei se você faz. Manda as crianças sair para se dedicar à limpeza. Eu tipo a pôr, manda as crianças e o marido saírem, mas depois achei que o marido é capaz de fazer falta a limpar a casa. E as irmãs não iam ficar muito contentes. Então a gente pega nas crianças, né? E manda as crianças fazer qualquer coisa. Olha, é uma boa hora para ir ver televisão. Vai ver televisão, que a gente precisa do espaço aqui, que a gente vai limpar aqui a cozinha e estás aqui no meio, não dá.
Então precisa de arrumar as coisas e tirar aquilo que pode. De repente, eu estou a falar de criança muito pequena, né, irmão? Uma criança com um bocadinho de idade pode ajudar a limpar, que é uma benção. Mas a gente tira e tal, deixa a gente limpar, que agora estou ocupado, agora preciso limpar a casa. Então a gente prepara os produtos materiais. Eu mostrei ali na imagem, está ali aquela dona de casa, né? Com sorridente. É assim que a gente limpa a casa, né? A gente fica sorriso, feliz. Né? Vai limpar a casa, que sorriso bonito, né? Não é sorriso de segunda-feira, não é sorriso de sexta-feira de limpar a casa. Tá? Então tenho os baldes, os detergentes e tal, precisa dos produtos que vai limpar a casa. E então tudo pronto, começa a batalha doméstica. Limpar, varrer, esfregar, até tudo está pronto. Não é? O empenho, vamos fazer, vamos limpar, vamos arrumar, vamos tirar isto, vamos tirar aquilo, e limpou a casa. No final tem um resultado. Há uma transformação visível. Não é? Tem que ter. Se a gente sai de casa e alguém ficou a limpar a casa, a gente volta à casa e não vê diferença nenhuma, porque a limpeza não foi bem feita, né? Tem que ter um resultado. Há qualquer coisa que tem que estar em frente. Há qualquer coisa que brilha, né? Eu tentei arranjar daqueles bonequinhos que aparecem com as coisas shiny, mas depois eu também achei que era um exagero. Então o resultado, há uma transformação visível e percebe-se que algo aconteceu, né? Só não tem assunto. Você diz, o que é que isto tem a ver com a batalha espiritual e coração? Eu queria que você se focasse nos 3 pontos. Circunstâncias, a batalha propriamente dita e o resultado. Tá? Se você discorda de mim que é uma batalha limpar a casa, a gente depois pode discutir isso noutra altura. Eu considero que não é fácil. Né? O próximo assunto, o próximo slide é o texto bíblico. Eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 32, 22 a 32. E este texto, Gênesis 32, 22 a 32, este texto é um texto difícil de interpretação. Tá? É um texto complicado. Eu gostaria que você ficasse atento ao que o texto diz, e se calhar se você já ouviu algum conceito um pouco diferente daquilo que nós vamos falar aqui, eu gostaria que você pensasse e percebesse que nós estamos a falar de oração, amém? Batalha espiritual, oração, e não estamos propriamente a dar um sentido completo a tudo que o texto fala, amém? Mas por certo você vai entender que o assunto fala-nos, o texto fala-nos de batalha espiritual, fala-nos de oração, fala-nos de comunhão, fala-nos de contacto com Deus, fala-nos do episódio em que um homem está na presença de Deus e o que é que acontece nesse momento, amém? E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Posso passar? Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Oremos ao Senhor. Deus eterno e Pai, glória e adoração nós damos a Ti, te pedimos a Tua graça agora. Seja feita a Tua vontade, ser, Pai, presente nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Toma, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos para Teu louvor e glória. Seja exaltado Tu, Senhor. Fala às nossas vidas, Pai, pela Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu trouxe alguns slides mais e você vai reparar, você vai colocar ali, que nós vamos continuar nos três pontos. Circunstâncias, a batalha propriamente dita e o resultado. Amém? No primeiro ponto aqui, e interpretando o texto ainda, sem fazer uma aplicação ainda, no sentido da oração, mas interpretando o texto, nós vamos ver que nós temos a circunstância Jacó e a caminho de se encontrar com Esaú, seu irmão. Né? Esse episódio acontece quando Jacó, né, e Esaú, que eram irmãos, e tinha havido toda aquela questão
da troca da primogenitura, o engano, etc., o prato de lentilhas e todas aquelas coisas, e agora Jacó volta e ia encontrar o irmão. Havia uma necessidade. Jacó sentia-se necessidade, Jacó sentia, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou enfrentar o meu irmão? O irmão poderia, e as circunstâncias seriam que ele estivesse bastante zangado com ele. Havia um problema de risco de vida da família de Jacó e dos bens que Jacó tinha. E agora ele ia estar naquela situação, havia uma necessidade, havia um problema, e Jacó faz uma coisa, e ele estava com receio do que poderia acontecer, já que Jacó tinha defraudado Esaú, como eu estava a acabar de dizer, e Jacó procura um local mais seguro para a família e fica só. É isso que nós encontramos no início do texto. Jacó vai com a sua família, com as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos, e passa o vale de Jaboque, e põe-os lá no lugar seguro, deixou-os lá, e voltou e ficou só. Este é quando ele vai, e já percebemos que o texto fala-nos quando ele lutou com o anjo, ele está só, ele se retira e fica só. No segundo ponto diz, é a batalha propriamente dita, ou a luta com o anjo. Jacó começa a lutar com o anjo, diz a palavra do Senhor, e fica a lutar, e prevalece, e permanece a lutar, e ele é tão persistente que ele luta até ao amanhecer. E o anjo quer ir, mas Jacó não o deixa ir sem ser abençoado. E é aqui que às vezes, nesta palavra aqui maravilhosa, que o Senhor nos abençoa, com certeza, o Senhor está conosco, que às vezes há uma má interpretação, um ligeiro cuidado na interpretação deste texto. Amém? Então Jacó diz, não, eu não te deixarei ir, ele fica a lutar com o anjo, toda a noite, até que a alva subiu, a alva fala-nos da manhã, os primeiros raios de luz da manhã, do sol, é a alva, subiu, é quando considera que a alva subiu, e ele fica a lutar e permanece a lutar, e diz, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O anjo quer ir embora, ele diz, não. E nessa altura, há o ponto seguinte, acontece, e estamos, outra vez, como eu digo, estamos a resumir o texto, estamos a explanar o texto ainda, acontece o resultado da luta, o anjo muda o nome de Jacó. A primeira coisa que acontece, quando ele pede para ser abençoado, o anjo pergunta-lhe o nome e muda o nome dele. Agora não te chamas mais Jacó, agora tu vais te chamar Israel. E porquê isso? Porque havia lutado com Deus e tinha prevalecido. Jacó persiste toda a noite, fica toda a noite a lutar com o anjo, até que a alva sobe, o anjo quer ir embora, ele não deixa, ele fica a lutar com o anjo, e pela manhã, já quase ao amanhecer do dia, Jacó, o anjo diz, eu vou mudar o teu nome, tu não te vais chamar Jacó, tu vais chamar Israel, porque tu lutastes com Deus e prevalecestes. Não interpreta aqui do texto, irmão, que ele venceu a Deus. Ele prevaleceu. São coisas diferentes. Nós já vamos ver isso e vamos analisar isso daqui a pouco na aplicação do texto. Ele ficou a lutar com Deus e prevaleceu. Ele não ganhou a Deus. Ninguém luta com Deus e ganha. Deus é todo poderoso. Ninguém luta com Deus e ganha. Ou ninguém luta com Deus e quase ganha. Às vezes a gente fica com uma ideia de que Satanás e Deus lutam quase em pé de igualdade e que Deus ganha a rasquinha. Não, Deus não ganha a rasquinha, nem sobre Satanás, nem sobre as nossas vidas, nem sobre o mundo, nem ninguém faz nada que esteja fora do controle de Deus. A nossa vontade é sempre submetida à soberania de Deus. Deus é todo poderoso. Então o que acontece aqui é porque ele prevaleceu, porque ele ficou lá, porque ele lutou, porque ele insistiu. A palavra do Senhor diz que o nome dele foi mudado. E a afirmação de Jacó, após ter sido abençoado, foi aqui que a palavra é chaves, a palavra abençoada aqui. O que Jacó diz depois, e foi o texto que nós lemos, que ele havia visto a Deus e a sua alma havia sido salva. Ele disse, eu vi a Deus e a minha alma foi salva. Ele esteve na presença de Deus. E a alma dele foi salva. E diz, e depois disso acontece a marca da luta. Jacó ficou a manquejar. Todos podiam ver que ele havia lutado com o anjo. O resultado dele ter lutado com o anjo acontece em três, eu separei aqui em 3 pontos. Primeiro, o nome dele foi mudado porque ele havia lutado com Deus e prevalecido. Segundo ponto, a afirmação de Jacó é, eu vi a Deus, e a minha alma foi salva.
E o terceiro ponto do resultado é que ele ficou a manquejar. Era possível ver. Os filhos de Israel não comem mais aquele preciso local, porque foi onde o anjo tocou Jacó e Jacó ficou manco. E o nervo ficou encolhido. Parece que estamos a falar de coisas separadas. Eu comecei a dizer que nós íamos falar de oração. Agora eu apresento o texto da luta com o anjo. E há pouco eu mostrei a limpeza da casa. E os irmãos estão a pensar, de certeza, que ele vai chegar em algum lugar. Esperemos que sim. O próximo slide, Rosi. Para nós orarmos, irmãos, quando nós orarmos, nós podemos perceber, em primeiro lugar, que nós temos uma necessidade. E o que eu quero dizer por necessidade, amados, não é que a gente tem um problema, uma enfermidade, e a gente vai orar, ou a gente tem um problema financeiro e a gente vai orar, ou a gente tem uma situação de família e a gente vai orar, ou a gente tem uma situação até de pecado e a gente vai orar. Ou a gente tem uma situação de arrependimento que precisa, ou a gente quer vencer a tentação. A necessidade de orar não é alguma coisa que acontece no momento e a gente vai orar. A gente precisa desesperadamente de orar. A gente precisa desesperadamente de orar em todo o tempo. Por isso é que a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 4:7 que orai sem cessar. A gente trocou o texto, não é? A aplicação desse texto temos feito é orai sem exagerar. Não é o que o texto diz, não. É orai sem cessar. Não é sem exagerar, é sem cessar. É para a gente orar permanentemente. É para a gente orar. Porquê? Irmãos, que nós temos uma necessidade. Eu fico impressionado quando nós olhamos para a vida de Jesus e as vezes que Jesus orou. E o tempo que Jesus orou. Falei aqui a semana passada, ou 2 semanas, que Jesus orou toda a noite e na manhã seguinte foi escolher os discípulos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele sabia todas as coisas, mas ele permaneceu a noite toda em oração. Há uma necessidade que nós, se Jesus teve, imagina nós, o que nós precisamos de orar, o que nós precisamos de entrar na presença do Senhor, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós devíamos ficar em oração, o quanto nós devíamos ficar em joelhos, não só porque este ou aquele problema veio à nossa vida, ou orar por uma situação que aconteceu, mas nós precisamos de orar porque nós somos e fomos vivificados, vivemos em Cristo, agora nós temos comunhão com Deus, mas precisamos de fortalecer essa comunhão, precisamos de ficar nessa comunhão, porque a nossa vida continua a ter, e ainda não estamos na glória, mas precisamos nos relacionar com Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos orar sempre em primeiro lugar, porque fomos salvos e temos comunhão com Deus, então nós temos que exercer essa comunhão, nós precisamos de orar, precisamos estar na presença de Deus, e segundo, nós precisamos de orar porque nós temos um problema sério connosco, que é a nossa natureza pecaminosa, e a gente precisa de orar e buscar a presença de Deus para que essa natureza pecaminosa seja vencida. E se nós não entendermos a necessidade que temos de orar, é um problema. Às vezes a gente encontra irmãos e muito bem intencionados, não tem problema nenhum. Irmão, ore por mim. Amém, é importante. A palavra do Senhor diz orai uns pelos outros para que sereis. A oração de um justo tem muito poder nos seus efeitos. E nós devemos orar uns pelos outros e devemos buscar o Senhor. E há uma pergunta, irmãos, que eu tenho colocado muitas vezes a mim próprio. Que é porquê que a gente ora se Deus conhece todas as coisas? Você já pensou nisso? Você diz assim, eu chego ali à beira de um irmão e digo assim, não, ore por mim. Primeiro lugar, Deus sabe qual é o meu problema. Segundo, Deus sabe a solução para o meu problema. Terceiro, Deus sabe o que é que o irmãozinho vai orar. Então porquê que a gente pede alguém para orar? Porquê que aquela pessoa tem que orar? Porquê que a palavra se manda orar uns pelos outros? O Senhor sabe todas as coisas. Porque nós precisamos de orar, nós precisamos de comunhão com Deus, nós precisamos de entrar na presença de Deus. E muitas vezes nós só o fazemos, Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente tem um problema. E não porque a gente tem uma necessidade. O problema e necessidade não é a mesma coisa, não. Você tem necessidade de orar, você precisa de orar, você tem que orar. E o problema é quando você vai orar por um assunto. Nós temos muita dificuldade, irmãos, em chegar diante do Senhor e a gente orar só por facto de que a gente quer orar. Aliás, amados irmãos, o desejo de orar não pode vir da carne. Não é uma coisa sua. Se você deseja orar, não foi você que desejou. Foi o trabalho do Espírito Santo já em si. É a graça de Deus. Porque por nossa vontade a gente não orava nunca. Porquê é que a gente sabia de relacionar com Deus? Ao contrário da nossa natureza. Então quando a gente vai orar, já é a ação de Deus que nos atrai a Ele, para a gente ir orar. Mas muitas vezes precisa ter este problema e aquele e outro e outro e outro, e assuntos para a gente orar.
Porque senão a gente nem isso fazia. Então, necessidade de orar a gente tem. Tem necessidade de se comunicar com Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos vivificados em Cristo, e agora precisamos ter comunhão com Deus. E segundo assunto, a gente tem um problema sério, que é a nossa natureza pecaminosa. E depois ainda há os outros assuntos todos da oração que a gente faz. Mas a gente precisa orar ao Senhor. Temos sempre uma necessidade. Mas para a gente ir orar, amados, a gente precisa de se preparar para a batalha espiritual. Lembra-se para a batalha espiritual na oração. Lembra-se há pouco eu coloquei que a casa sempre tem coisa para limpar, sempre há um problema, sempre há uma situação. E depois eu disse que a gente se prepara, pega nas crianças e diz, olha, vai brincar para ali um pouquinho, que aqui precisamos limpar aqui. Ou Jacó pega na família, passa a família para outro lugar e volta para trás e fica só para lutar com o anjo. Mas se você perguntar se eu sou contra a oração em grupo, não, claro que não. A palavra do Senhor diz 2 ou 3. Amém? Em meu nome, reunirem em meu nome. Eu estarei no meio deles. A oração em grupo é excelente. Aquilo que nós fazemos aqui à quarta-feira. Orar juntos. Amém? É bom. Mas orar juntos não chega, irmão. Precisa de ter o nosso tempo de oração a sós com Deus. Precisa de pegar nas coisas e arrumar as coisas e dizer, agora eu não vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, eu não vou atender o telefone, devo estar a falar para mim, eu não vou fazer estas coisas, eu não vou fazer as outras, porque agora eu vou me dedicar à batalha espiritual, agora eu vou lutar. Agora eu vou lutar nos joelhos, agora eu vou lutar em oração. Agora eu não posso ter distrações, agora eu não posso fazer nada, eu não posso atender nada, eu não posso resolver mais nada, porque agora eu pus tudo em ordem, eu arrumei tudo, porque agora eu vou orar. Atenção uma coisa mais, irmãos, com isto, e olha o detalhe aqui, não significa que você vai ter tudo em ordem para você poder ir orar. Você tem que se dedicar. Você tem que dizer, eu não vou fazer mais nada agora, eu vou orar. Eu não vou atender o telefone, a casa pode pegar fogo, mas eu vou orar. Eu vou me dedicar à oração agora. Alguém dizia, aprendi isto, mas eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade e nunca mais esqueci. Que nem que a casa esteja a arder, se a gente está a orar, não pode atender. E eu na altura ouvi aquilo e disse, na mente de criança até fez sentido. Realmente, sentar a orar, mais importante. Depois eu com o crescer, a gente amadurece e a gente às vezes fica carnal. Não é? Às vezes a gente fica carnal, quando a gente amadurece. E eu comecei a pensar, não, então se a casa está a arder, tem que atender. Pois é, irmãos. O problema é que a gente vai atender coisa enquanto está a orar, que não é casa, nem casa a arder. É muito menos que isso. E interrompe a nossa oração. Quantas vezes a gente está a orar, nosso pensamento, o próprio pensamento sai dali. Precisa, não é ter tudo em ordem, eu tenho tudo feito, agora eu vou orar, não é isso. É chegou a hora, eu vou orar, acabou. Agora eu não vou fazer mais nada, agora eu vou orar. Agora eu vou me dedicar à batalha espiritual. Agora eu vou trabalhar na minha vida, agora eu vou trabalhar nos joelhos. Agora eu vou ficar na presença do Senhor. E isso é o que nós entendemos aqui nas circunstâncias. Primeiro, nós temos uma necessidade. Tal coisa de limpar a casa, precisa-se limpar a casa. Sempre, tem sempre qualquer coisa. Depois, a gente preparou tudo, pegou nos materiais, pegou em todas as coisas, arrumou, tirou as crianças, preparou o que tinha a preparar para limpar. Precisa fazer isso, irmãos. Agora é a hora que eu vou orar. Agora eu não vou atender isto, não vou fazer aquilo, não vou fazer o outro, agora eu vou orar. E preparou para orar. Ponto 2. A batalha espiritual na oração propriamente dita. Irmão, essa coisa da gente orar 5 minutos é um problema, não é? Não sei se acontece consigo, irmão, talvez só acontece comigo. Às vezes eu olho para as horas e tenho 5 minutos para orar, porque depois a seguir tem qualquer coisa marcada a seguir. A gente orou em 5 minutos. E orou e chegou à presença do Senhor e já ia com o pensamento no que ia fazer a seguir. Está controlado, eu coloquei ali no ponto, no segundo, controlado pelos afazeres. Não funciona. O tempo é um problema. A gente tem um tempo para orar. A gente marca um tempo para orar. E a gente encontrava na Bíblia vários exemplos, e um deles é este de Jacó, em que toda a noite batalhou com anjo. Jesus orou toda a noite. Eu não estou a dizer que a oração tem que ser à noite, ou tem que ser de manhã, ou tem que ser à tarde, ou tem que ser ao meio-dia. Não pode ser controlada pelo tempo. Não pode ser controlada pelo tempo. Não pode ser controlada pela agenda. A oração não pode ser uma coisa que a gente encaixa no meio da agenda e entre uma coisa e outra. Eu vou orar de X horas a X horas porque durante o resto do tempo eu tenho outra coisa qualquer. Não dá. Não é assim que funciona. A oração tem que ser uma coisa que você vai fazer e você vai se dedicar a orar
E não está limitado pelo tempo, não está controlado por nada. É a hora, é tempo de orar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de estar na presença de Deus. Mas eu não tenho tempo. Você pode não ter tempo de fazer mais nada, mas tempo de orar você tem que ter. Porque a oração é aquilo, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, é aquilo que vai para você para a vida eterna. E não, a gente não pode fazer nada na casa do Senhor se a gente não orar primeiro. E quando eu digo orar primeiro, não é aquela oração que a gente vai distribuir folhetos na rua e a gente reúne ali, naquele cantinho, à beira daquele sofá. A gente dá as mãos e, Senhor, que os folhetos estejam entregues nas mãos certas. A gente volta, Senhor, que os folhetos tenham sido entregues nas mãos certas. 5 minutos antes, 5 minutos depois. Irmão, eu não estou a dizer que a gente não tem que fazer essa oração também. Tem. Mas é essa oração que vai resolver o problema? Não. É a dedicação que a gente tem à oração. É a oração em grupo. Importante é, irmãos, o que a gente está orando às quartas-feiras aqui, graças a Deus, a intenção é continuarmos a fazer esse trabalho às quartas-feiras. Mas, amados irmãos, isso não chega. Precisa ter um tempo de oração a sós com Deus. Precisa travar uma batalha. Precisa de prevalecer. Precisa de ficar na presença do Senhor. Tal e qual Jacó. Persistência. Insistir até ser abençoado. Até Deus fazer o querer dele nas nossas vidas. Lembra o que é que Jacó diz? Eu não te deixarei ir enquanto eu não for abençoado. E hoje, amados irmãos, a gente tem focado muito isso. E muitas vezes errado. A insistir com Deus até a gente ser abençoado. Até a gente receber aquele carro que a gente tanto sonha. Aquela casa que a gente quer. Não foi o que Jacó disse. Quando Jacó saiu daquele lugar, Jacó foi na mesma enfrentar Esaú. Foi na mesma passar por todas aquelas situações. Sabemos que graças a Deus, pela graça de Deus, né? Tudo se resolveu. Mas, amados irmãos, Jacó disse, porque eu vi a Deus e a minha alma foi salva. Porque eu vi a Deus e a minha alma foi salva. Foi o que Jacó falou. Então nós precisamos de insistir e persistir até a gente ver a Deus e a nossa alma ser salva. Você diz, eu já sou salvo. Amém? Então você tem muito mais facilidade em orar. Não foi o que eu falei há pouco? Que para a gente orar é porque a gente tem comunhão com Deus. Mas você foi salvo lá no ano não sei das quantas. O que é que isso reflete na nossa vida hoje? Que tempo eu hoje passo em comunhão com Deus? Se a minha alma estava morta em delitos e pecados, eu já fui vivificado em Cristo, e eu hoje me comunico com Deus, em oração, eu fico na presença de Deus, mas que é 5 minutos? Um pouquinho? Precisa ficar na presença de Deus. Ver a face de Deus. Não é ver fisicamente, irmãos. É perceber a face de Deus. É perceber Deus. É estar na presença do Todo-Poderoso. É sentir a presença do Todo-Poderoso. Ficar diante do Senhor e entender. Eu vi a Deus porque a minha alma está salva. Você só vai ver a Deus se a sua alma está salva. Você só vai sentir a presença de Deus se a sua alma for salva. Precisamos de buscar e insistir com Deus assim. Persistir até a gente entender. Mas entenda que a bênção. Sim, você pode orar para Deus dar uma coisa material. Deus pode dar, porque Deus é todo poderoso. Irmão, mas a bênção principal é você orar, sentir a presença de Deus e entender que a sua alma está salva. Orar até você ver a face de Deus. Orar até você sentir a presença de Deus. Orar até ficarmos quebrantados na presença de Deus e perceber a minha alma está salva. Eu estive agora com o Senhor Todo-Poderoso. Eu estive na presença do Senhor Todo-Poderoso. Eu lutei e eu prevaleci. Não em si próprio, como eu já disse, é a graça de Deus que nos atrai a orar. Se a gente ora, já é a ação do Espírito Santo em nós. Já é a ação de Deus. Mas orar e ficar e persistir e insistir até que Deus possa fazer o querer dele na nossa vida e não o nosso querer. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastares em vossos deleites, diz a palavra do Senhor. Tiago 4, se eu não me engano. Orais, pedis, não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites. E no outro texto da palavra do Senhor, Jesus diz para pedirmos o que quisermos ao Pai, em nome dele que receberemos. E depois a palavra do Senhor vai dizer que pediu e não recebeu. Sabe porquê? Porque não pediu em nome do Senhor. Você pode usar o nome do Senhor nas suas orações para dizer o que você quiser. Tem uma irmãzinha, uma vez ouvi uma oração que disse que Deus te deu um castigo e eu veja. E ela disse, ela usou Deus. Deus deu isso? Não, irmão. Isso é um capricho egoísta. Capricho egoísta. Claro que Deus não ia fazer isso. Claro que isso não funciona.
Quando a palavra do Senhor diz para a gente pedir o que quiser, é quando nós estamos nele. Se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, diz a palavra do Senhor. É preciso estar muito tempo na presença do Senhor em oração, até nós estarmos em Deus e a palavra de Deus estar em nós. Precisa estar muito tempo em comunhão com Deus, muito tempo de leitura da palavra do Senhor, muito tempo de persistência. Precisa de persistir muito, até a gente estar nele e ele estar em nós. E quando nós estivermos nele e ele em nós, então nós pediremos tudo o que quisermos e será feito. Sabe porquê? Porque a gente só vai pedir o que está nele. A gente só vai pedir de acordo com a vontade dele. A gente vai desejar o querer dele na nossa vida. A gente vai desejar a presença de Deus. E a gente vai entender que a nossa alma está salva. É simples. É fácil? Não, é difícil. É difícil. Mas é necessário. É confortante. É maravilhoso. Precisamos fazer isto a cada dia. Próximo ponto, ainda. Já está. É isso? Amém. O resultado da batalha espiritual na oração. Primeiro, o teu nome, a tua personalidade, quem tu és, Deus vai mudar profundamente. Deus que vai acabar contigo e fazer um novo, algo que o glorifica. Amados, são palavras que podem não parecer fortes, irmão. E você pode achar, não, mas é isso mesmo que eu quero. Eu vou à presença de Deus e peço a Deus para Ele fazer o querer dele na minha vida, para Ele me quebrantar, para Ele fazer o novo. Irmãos, essas são palavras muito bonitas que a gente diz, mas não são nada fáceis de aceitar. A gente fala coisas bonitas para Deus que os nossos irmãos acham muito bonito e Deus às vezes fica... Eu acho que Deus... Eu não sei, irmãos, eu não sei às vezes o que Deus pensa do que a gente diz. Às vezes eu não sei. Porque a gente fala uma coisa e tantas vezes é diferente. Cantámos esta manhã: faz de mim, Senhor, um santuário. A gente diz puro e santo e verdadeiro. E tem tanta coisa carnal em nós. E está tanto desejo egoísta e pecaminoso em nós. E a gente cantou: faz de mim, Senhor, um santuário. Quando nós oramos, e o que acontece com a casa, limpou, a casa ficou diferente. Tem qualquer coisa diferente na casa. A primeira coisa que aconteceu com Jacó, quando Jacó quis ser abençoado e prevaleceu em oração, permaneceu e prevaleceu, a primeira coisa que o anjo fez foi mudar o nome dele. Agora não te chamas mais Jacó, agora chamas-te Israel. Porquê? Porque lutastes com Deus e prevalecestes. Não é ganhastes a Deus, não é vencestes Deus, mas prevaleceu. O que nós precisamos de fazer é de buscar a Deus de uma tal maneira, prevalecer, mas a primeira coisa que Deus vai fazer, Deus vai mudar a nossa personalidade. Tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente é. Deus vai mudar profundamente o que a gente é. Você pode não mudar de nome, mas você muda de identidade. Quando você busca a Deus, e quando você fica na presença de Deus, e você deseja a Deus, Deus vai mudar aquilo que você é. Não me fala-nos de identidade, Deus vai mudar profundamente. Deus vai acabar contigo e fazer um novo, algo que o glorifica. Deus vai pegar em nós e Deus vai quebrantar a nossa vida e Deus vai mudar e tudo aquilo que não presta Deus vai tirar e Deus vai fazer algo novo. Mas agora Deus vai fazer do jeito que Ele quer e não é do jeito que a gente quer. Quando nós ficamos na presença do Senhor, quando nós permanecemos na presença do Senhor, quando nós prevalecemos a orar, quando nós nos dedicamos à oração, Deus está a trabalhar na nossa vida e a primeira coisa que nós vamos querer, e o desejo da bênção aqui está, é esse o desejo de Jacó, e foi isso que ele diz: a minha alma foi salva porque eu vi a Deus. Deus vai mudar e limpar a nossa vida, Deus vai fazer algo profundo. Tal e qual lá a questão da senhora lá que eu mostrei no início, com aquele sorriso fantástico, para limpar a casa. Deus vai limpar o nosso interior. Deus vai limpar a nossa vida. Deus vai tirar o que não presta. E Deus vai pegar e vai fazer de nós, daquela pessoa, alguma coisa que glorifica a Ele. Alguma coisa que não tem nada a ver com o que nós somos. Alguma coisa que não tem nada a ver connosco. Uma vez eu disse, preguei sobre esse assunto, buscar a Deus é buscar uma carga de trabalhos. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer, Deus vai quebrantar o que nós somos. Porque quando a gente chega na presença do Senhor, é tanto defeito, é tanto problema, é tanta dificuldade. E eu não estou falando daquele dia que tu aceitaste Jesus. Eu estou falando do dia a dia, quando a gente chega ao diante do Senhor. Porque a gente peca todos os dias, irmãos. E a gente chega diante do Senhor e o Senhor vai pegar, e o Senhor vai limpar, e o Senhor vai começar a arrumar as coisas. Buscar a Deus é buscar um problema sério. Porque Deus vai pegar na nossa vida pecaminosa e Deus vai mudar tudo.
Então para que buscar a Deus? Irmão, se você quer santidade, se você quer a presença de Deus, se você quer a vida eterna, você quer agradar a Deus, você for realmente salvo, você vai querer que Deus faça esse trabalho. E outra vez também não veio de ti. É dom de Deus. É Deus que faz. Buscar a Deus, o homem natural nunca iria, nós na nossa natureza pecaminosa, nós nunca iríamos buscar a Deus. É trabalho de Deus já, porque Deus vai quebrantar a nossa vida. E a gente não gosta disso. Ninguém gosta disso. Se você deseja isso, é Deus que já fez esse trabalho na sua vida e o fez desejar isso. Porque por si próprio, por mim próprio, nós não íamos fazer isso. Então Deus vai acabar connosco e fazer algo novo, algo que glorifica, algo completamente diferente. Alguma coisa onde a glória de Deus pode ser manifesta. Por cada vez que você vai à presença de Deus, você vai orar. Por cada vez que você se dedica a orar, por cada vez que você fica na presença de Deus, Deus está transformado, Deus está a melhorar, Deus está a aperfeiçoar, Deus está a fazer uma obra nova. Não uma coisa nova, como hoje se usa muito, para fazer uma coisa nova. A coisa velha de sempre, que é a transformação de um pecador em algo que glorifica Ele. É nova para nós. É nova em nós. Mas é a coisa de sempre. Então, Deus vai acabar contigo e fazer algo que glorifica. A reação e desejo. A tua reação e desejo. Gozo por estares na presença, ter estado com Deus. O que é que Jacó disse? Que viu o Senhor, viu a Deus. Entender que essa experiência com Deus é prova de salvação. Não foi o que eu disse há pouco? O que é que Jacó disse? Minha alma foi salva. Entender que você esteve na presença do Senhor, você buscou Deus, você está na presença de Deus, a sua alma está salva. A experiência com Deus, o tempo de estarmos com Deus, a presença de Deus na nossa vida, é significado que a nossa alma está salva. A marca da luta. Por favor, o próximo slide, Rosi. A marca da luta. A tua natureza pecaminosa está manca. Aqui é uma alusão clara àquilo que aconteceu com Jacó. Jacó saiu da presença do Senhor e manquejava. E diz a palavra do Senhor que era de uma tal maneira notório que os filhos de Israel nunca mais comeram aquela parte do nervo encolhido da coxa. Ele saiu da presença do Senhor manquejar. Assim que há uma marca profunda e visível a todos na tua carne que lutastes e prevaleceste. Quando a gente luta com Deus, a batalha espiritual, quando a gente fica na oração, quando a gente busca o Senhor, a gente vai sair da presença do Senhor, mas a gente vai ser manco. Além de Deus mudar a identidade, mudar o que nós somos, a gente vai ser manco. A nossa natureza pecaminosa vai estar a manquejar. A nossa natureza pecaminosa foi abalada. A nossa natureza pecaminosa foi transformada. A nossa natureza pecaminosa foi tocada pela santidade de Deus e não fica igual mais. Nunca mais fica igual. Tem qualquer coisa, há uma marca profunda. Assim como quando a gente limpa a casa, está suja, alguma coisa, o café virou, a gente vai, limpa e ficou diferente. Assim a nossa vida tem que ser diferente quando você sai da presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Moisés, no monte, saiu da presença do Senhor e o povo não podia olhar para a cara dele porque a face dele brilhava. Era visível até fisicamente. Jacó sai de lutar com o anjo manco. Mas repara numa coisa, Jacó não se foi queixar por estar manco. Jacó estava feliz. Jacó disse que foi abençoado. Ele não saiu daqui. Ele não deixou o anjo sair sem ser abençoado. Está certo? E ele sai de lá manco. Que bênção foi essa? Claro que foi. Houve uma marca na vida dele, profunda. E a alegria dele era ter visto o Senhor. E a alma foi salva. Você está na presença do Senhor, e você sente a presença do Senhor, e você busca a Deus, é uma marca de que a sua alma foi salva. Agora a natureza pecaminosa vai ser manca. A natureza pecaminosa vai sair manca. Vai sair diferente. Vai ser tocada. Vai ser destruída. Vai ter coisa diferente na sua vida. E vai ser visível a todos. Ninguém pode ter um encontro com Deus e ficar igual na sua natureza e no seu pecado. Não tem condições. Não me venha dizer que você passou a noite toda em oração e de manhã você era a mesma pessoa que começou a orar à noite. Que eu não acredito. Não é possível. Tem coisa que Deus tem que ter mudado. Tem coisa que Deus tem que ter trabalhado. Tem que haver uma consciência da glória e da santidade de Deus em detrimento da nossa natureza pecaminosa. Tem que haver uma marca. Ninguém pode ter um encontro, dizer que teve um encontro com Deus e estar igual na sua natureza, no seu pecado. Há uma marca de santidade em ti que não havia antes. Isto é extremamente importante, amados. Tem que haver uma profunda mudança. Tem que haver alguma coisa. Jacó sai daquele lugar a mancar. Você limpou a casa toda e de repente alguém que não estava, saiu, voltou e chega e diz:
O que é que estiveste a fazer? Eu disse, bom, I guess que eu não fiz um bom trabalho. Se você está em casa, né? Imagina. Você está em casa. A esposa está em casa, o marido foi trabalhar. Ela limpou tudo, preparou tudo. E ele entra na porta, olha para tudo e diz, o que é que fizeste todo o dia? A irmã vai ficar indignada. Vai dizer, então eu trabalhei, eu limpei, eu arrumei. Até não vês, estava tudo sujo, está tudo limpo agora. Vai ficar indignada, vai ficar chateada, não? Naquele sorriso lindo que estava lá no início, vai ficar... Está certo? Porquê? Porque se esforçou e limpou e parece que não viu. Então quando você diz, eu estive na presença do Senhor toda a noite. E de manhã você está igual ao que estava no dia anterior. Qualquer pessoa vai passar e vai dizer, não acredito. Não. Está igual. Não mudou nada. As atitudes são as mesmas, as reações são as mesmas, as palavras são as mesmas, não mudou nada. Não tem nada de marca nenhuma tua que estiveste com Deus. Estiveste com Deus e prevalecestes. E não estás manco. Não, irmão, você não esteve com Deus. Tem que manquejar na natureza pecaminosa. Tem que sair mudado. Tem que haver qualquer coisa em ti diferente. Tem que haver alguma coisa de santidade em ti. Tem que haver uma marca. Alguma coisa profunda tem que estar a acontecer. Alguma coisa tem que ser mudada. Oração. Oração é uma batalha espiritual. Uma batalha em que temos que vencer o que nós somos. Pecadores. Para chegarmos ao trono da graça e santidade do nosso Deus. A ponto de desejarmos mais a Ele do que o que a nossa natureza é pecaminosa. A ponto de sermos marcados por Ele e pela sua santidade, profunda e inteiramente, para a sua eterna glória. Que o Senhor nosso Deus nos guie e dirija, para que possamos fazer das nossas orações verdadeiras batalhas espirituais e não simples momentos supostamente espirituais. Amados, a oração não é aquela coisa que a gente faz de 5 minutos e que resolve o problema. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar não é a gente levantar da cama ou ainda com os olhos meio fechados, cheios de sono, dizer, Senhor, obrigado por esta noite, abençoa-me neste dia. São pequenos momentos que a gente podem ser espirituais, podem até nem ser. Oração é a batalha espiritual em que você se dedica a orar. Você se dedica a estar na presença do Senhor. Você busca o Senhor. Você está na presença de Deus. Isso é a oração. Em que você se dedica inteiramente a Deus. Em que uma batalha em que temos que vencer o que nós somos, em que o nosso ser é vencido. Deus vai mudar o que nós somos. Para chegarmos ao trono da graça e santidade de Deus, a ponto de desejarmos ser como Ele. Desejarmos sermos como o Senhor. Desejarmos sermos o que Deus quer que nós sejamos. A ponto de sermos marcados por Ele e pela sua santidade, profunda e inteiramente para a sua glória. Buscar a Deus desta maneira. E o desejo final, irmãos, do texto, da mensagem de hoje, o meu coração, é que o Senhor nosso Deus nos guie a todos nós e nos dirija para que possamos fazer das nossas orações verdadeiras batalhas espirituais e não simples momentos espirituais. Que o Senhor nos ajude. A gente ir a orar e quando a gente for orar, a gente ir à batalha, tal e qual Jacó. Pensa nesse texto, amado. Pensa nesse texto profundamente. Eu tenho pensado muito nesse texto. Batalha profunda. Batalha real. Batalha onde nós vencemos o nosso eu e prevalecemos diante de Deus. Que o Senhor nos ajude a orarmos desta maneira. Eterno Deus e Pai, glorioso e maravilhoso é o Teu nome. Obrigado pela Tua presença, Senhor, nesta manhã. Obrigado porque temos entendido, Senhor. Agora ajuda-nos a pôr em prática. Teu louvor e a glória e a adoração. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.